E aí, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, sobre a sua trajetória profissional. Perfeito. Bem, no caso, especificamente, né, na área de tecnologia, eu trabalho já há bastante tempo. Comecei com a área de fazendo mais a parte de desenvolvimento de sistemas, mais voltada ali na parte web, mas desde muito tempo eu já tinha como objetivo entrar na área de dados, né? E aí eu comecei inicialmente focar na parte de administração de banco de dados. Então eu cheguei a trabalhar com o DBA, mais voltado ali DBA Oracle, SQL Server, e aí fui acompanhando toda a evolução, né, voltada à parte de dados, né? Trabalhar com banco de dados relacionais, não relacionais, mas isso foi um caminho longo, sabe? Mesmo como desenvolvedor, por muitas vezes eu fazia de tudo um pouco, fazia desde desenvolvimento, análise de sistemas e puxava tudo que era voltado a banco de dados, eu puxava porque eu tinha interesse de migrar nessa área, mas foi muito difícil ficar realmente focado só com a área de dados. E aí eu fui acompanhando, sempre muito ligado à tendência de mercado, acompanhando o que estava acontecendo. Então, a partir do momento que eu já estava especificamente ali como DBA, aí veio a questão de business intelligence, e aí eu acompanhando essa tendência, comecei também depois a atuar em empresas como analista de business intelligence, né, de nível sênior, e aí as coisas foram evoluindo, né? Sempre eu estive, eu acho que um dos pontos na área de tecnologia no geral, eu entendo que a pessoa tem que estar sempre com mente muito aberta, né, para ir acompanhando as tendências. Então, uh, eu migrei para essa área mais voltadas ali a business intelligence, que demanda muito conhecimento não só técnico, mas muito conhecimento teórico também de tudo que envolve BI. E aí, depois foi avançando para outras segmentações voltadas mais para engenharia de dados, e agora ainda essa tendência a um pouco mesclando, né, conhecimento de engenharia de dados e agora com o advento de inteligência artificial. Então, tudo isso, agora estou começando a puxar alguns conceitos, alguns estudos voltados à ciência de dados. Então, eu diria que hoje o meu foco sou especialista em dados, né, mais com foco na parte ali de arquitetura de dados, de governança de dados, mas eu sempre tenho tido muito interesse em algumas coisas voltadas à ciência de dados, principalmente voltadas ali a machine learning, coisas do tipo. Acho que, de forma resumida, é isso. Boa, legal. Eu vi ali no seu perfil que você tem algumas diversas certificações, né? Qual que é a importância das certificações para a área da tecnologia? Tá, Iago. Ah, assim, isso, por muitos anos, isso sempre foi muito discutido, inclusive na área de tecnologia. Assim, sendo sincero, tem pessoas que não olham isso como uma coisa muito interessante, outras pessoas já observam com uma forma extremamente interessante, e tem gente que coleciona inúmeras certificações. Da minha experiência, o que eu posso falar especificamente é que eu sempre gostei e eu acho muito válido como profissional de tecnologia, porque a partir do momento que você se desafia para fazer um tipo de certificação, seja hoje, ah, existem vários tipos de certificações, né, podendo pegar ali um dos grandes players, né, de cloud, né, uma certificação AWS ou do Google, da Azure. Então, acho que quando o profissional se desafia para um tipo de obter uma certificação, ele precisa, obviamente, estudar muito. E nesse processo de que ele precisa estudar muito, ele acaba conhecendo muita coisa. Então, ele consegue tirar um proveito de que ele vai estar melhor preparado para o mercado,
Então, eu entendo que não é meramente uma certificação, um, um status em si, né? Mas eu acho que quando a pessoa, o processo de você estudar para passar num exame, você adquire muito conhecimento e esse conhecimento ele vai ser certamente muito importante ali na sua carreira. E na minha trajetória, por exemplo, eu já tive situações em que eu precisei tirar uma certificação para conseguir uma vaga. Sênior, no caso, era uma para atuar numa empresa governamental, e é uma empresa terceirizada, né, que prestava serviço para a empresa do governo, e aí exigia-se uma série de critérios e dentre eles uma certificação. E aí é uma certificação que na época eu estava lutando muito para tirar, enfim, tem uma longa história, eu consegui gabaritar inclusive o exame de certificação, o exame da hora, e aí eu consegui a vaga mediante essa certificação. Então, assim, para mim, além dessa questão que eu comentei de, de você de fato adquirir conhecimento, para mim, na minha trajetória, ele já foi muito importante, até mesmo para você conseguir avançar, né? Ir para outras empresas, ganhar mais, enfim. Eu acho muito válido. Uma empresa multinacional, então você tem ali um nível bem alto ali de CEO que está sempre ah, focado, né? A gente tem escritórios na China, Austrália, Estados Unidos, Nova York, então é uma empresa global onde você precisa sendo brasileiro, principalmente agora com essa questão de home office, você tem a possibilidade de estar atuando em projetos internacionais, que isso eu acho muito interessante para um profissional de tecnologia. Então, assim, eu vejo que possui uma estrutura global que você consegue evoluir muito profissionalmente. Eu acho que depende muito do profissional ele correr atrás dessas oportunidades aqui dentro da CETI, que eu entendo que ela tem um, uma arquitetura muito grande que oferece uma possibilidade muito grande da pessoa de se desenvolver. Boa, muito legal, perfeito. E aí, já finalizando aqui, tá? Prometo que não vou tomar muito mais do seu Ok, tempo. Aí eu tenho mais dois pontos aqui para compartilhar com você. Se fosse para você dar uma dica para a galera que tá ali, sei lá, que em algum momento da vida participaria ali de um processo de seleção da CIT. O que que seria interessante desse profissional de mostrar, não sei se compartilhar aí no LinkedIn, quais seriam os passos que a galera deveria seguir para ser bem sucedido em um processo seletivo da CIT, por exemplo? perfeito. Bem, geralmente, por exemplo, no meu caso, quando, assim, tratando especificamente no meu caso, quando eu entrei na CETI, eu já tinha uma bagagem muito grande, já tinha passado por várias empresas, então, na verdade, foi até uma indicação de um amigo ali no meio durante a pandemia que me indicou. Então, assim, foi um processo muito fácil, diria até. Obviamente, por conta de uma bagagem grande que eu já vinha de experiência de outras empresas, que sempre ajuda muito. E aí, eu entendo que a partir do momento que você tem um histórico, já tem um certo nível de conhecimento e passou por empresas de grande porte, você vai crescendo, né, em cada nível. Eu acho que aí, a partir daí as coisas vão fluindo muito fáceis, desde que o profissional esteja sempre muito atualizado. Para um nível, né, por exemplo, mas nem sempre é a situação. Muitas vezes a pessoa às vezes está começando, né, ele quer começar numa empresa grande, por exemplo, que não seria nenhum problema. Quando a pessoa não tem, eu vejo assim, quando a pessoa não tem ainda uma trajetória grande ou está começando no mercado na área de tecnologia, eu imagino que
existem muita possibilidade de cursos, inclusive cursos ah, que não precisa de altos investimentos. Então eu vejo mais na possibilidade da pessoa se especializar, focar em algumas tecnologias. Não adianta na área de tecnologia tentar abraçar o mundo. Por até mais as pessoas mais experientes, você fica muito atentado por estudar de tudo, mas acaba não focando em uma coisa. Então eu vejo assim, a pessoa se focar num, ah, num ramo da tecnologia, por exemplo, quero ser cientista de dados, eu quero ser engenheiro de dados, quero ser um data analytics. Então, focar em uma coisa específica e estudar ah, algumas ferramentas, alguns conceitos específicos naquilo ali e praticar, né? A partir da pessoa que consegue praticar, por exemplo, para um Data Analytics, aprender Power BI, criar dashboards e disponibilizar isso, né? Mesmo que seja de forma experimental, para você é, aplicar ali os seus experimentos no LinkedIn ou até mesmo as certificações que a pessoa vai fazendo, os treinamentos, e fazer muita inter-relação com as pessoas, né? É, fazer, ter contato, conversar com as pessoas. Eu acho que isso é um passo inicial ali para começar a ser bem sucedido na área de tecnologia. Boa, perfeito, maravilha. E aí o último ponto aqui que eu ia pedir para você é para falar aqui sobre como é trabalhar aí na CIT, como que é a sua experiência no dia a dia, o que que você faz normalmente. E no final mandar um abraço aqui para a turma de administração de empresas do Instituto Federal de São Paulo. Legal, Iago. Bem, para mim a experiência tem sido muito válida. Acho que em todas as empresas ultimamente que eu passei é sempre um desafio muito grande. Eu, por exemplo, quando eu entrei, como é uma empresa de tecnologia que presta serviço a outras empresas, você tem desafios muito grandes. Então, você pode, no meu caso, por exemplo, é o terceiro projeto que eu estou atuando dentro da CIT, ou seja, eu posso estar envolvido eu trabalho na CIT, mas eu posso estar envolvido com um cliente grande, XPTO. Depois eu posso migrar para um outro projeto, seja por interesse meu ou algumas ocorrências, né? Ou seja, existem diversos projetos aqui que você pode estar envolvido. E eu acho que isso faz crescer muito. Você acaba tendo desafios muito grandes, mas cada desafio grande te faz crescer como profissional. Então, assim, no geral, o que eu vejo da CIT é que é uma empresa muito grande, ela está sempre muito antenada com o que tem de mais novo no mercado, né? Quando a gente fala agora de inteligência artificial, machine learning, então vem inclusive um pedido, né, assim, da própria das gestões, de diretoria, de que a gente entre de cabeça nessas partes de tecnologias emergentes e tudo mais. E eu acho que isso faz a gente, eu vejo como uma empresa que dá muita oportunidade da pessoa crescer. Basta o profissional se dedicar e ter essa aptidão de crescer dentro do mercado.